resumindo, assim, eu e meu sócio, nós somos publicitários, né? Trabalhamos durante muito tempo no mercado, né, em grandes agências aqui em Porto Alegre, no marketing de grandes empresas. Tivemos uma vivência super bacana, né? E há 6 anos atrás a gente se reencontrou, né? E com um desejo mútuo, assim, enfim, de usar essa nossa bagagem profissional para gerar algo positivo para a sociedade. Resumindo, essa foi o nosso ponto de conexão, né? Como usar todo o nosso capital criativo, estratégico, né? Para não só vender, que a gente estava acostumado sempre a vender. E é um trabalho muito bacana também, divertido de fazer, mas assim, foi uma coisa de consciência nossa, assim, de fazer algo pela sociedade como um todo. A gente sente essa necessidade, né? E aí, a partir disso, a gente resolveu criar a Ponto, né, que é uma agência de inovação social. Bom, a gente se posiciona como uma empresa do setor 2,5, né? A gente conecta o segundo setor com o terceiro setor, no sentido de contribuir criativamente e estrategicamente, né, para que demandas sociais consigam ser melhor atendidas, né, com a parceria com o meio privado, seja pessoas jurídicas, até pessoas físicas. A gente já viabilizou projetos por crowdfunding, como também por patrocínio e também por, né, leis de incentivo, e a gente vai achando os caminhos, né, para que os investimentos aconteçam nessas ideias. Porque a gente percebe muito assim que o terceiro setor, geralmente, ele é movido de paixão, né, de amor a uma causa. Muitas vezes tem carência de um olhar mais estratégico, né, de se enxergar mais como um business social, né, e às vezes isso acaba um pouco prejudicando a sua relação, né, quando você precisa buscar investimentos, né. Ao mesmo tempo, as empresas, elas também muitas vezes têm a cultura ou têm ou parte do princípio de que você não consegue manter um negócio, você não consegue ter lucro tendo um olhar social colado na sua estratégia, né? E a gente está trazendo um novo olhar, né? Tanto que o nosso conceito é o conceito de lucro social. A gente está trazendo, né, dois termos que geralmente se tratam como antagônicos, né? E a gente resolveu colar eles, né? Porque já tem muito conteúdo, já tem muitas empresas, tem muitos negócios no mundo inteiro acontecendo, né, e com sucesso, onde o trabalho de responsabilidade social ou de inovação social, onde você gera benefício para a sociedade, ele está no centro da estratégia dessas marcas, dessas empresas, né? Então isso que nos inspira, né? E a gente está trazendo esse olhar aqui, né, para o nosso estado, né? E às vezes encontrando um pouco de resistência, mas também encontrando muita gente que nos apoia, né? Cada projeto que a gente lança é incrível como começam a surgir pessoas que a gente às vezes nunca ouviu, não conhece, e muita gente vem nos apoiar, assim, né? Não só na Copa dos Refugiados, que é o projeto que a gente vai tratar aqui, mas vou citar outro exemplo. A gente lançou há 2 anos atrás um projeto um movimento chamado Pais de Coração, né, em prol da adoção, né, e esse movimento começou com um livro. Nós lançamos um livro de um papai, que é o Nilson, que é o autor do livro, que ele contava as histórias, as vivências dele com os filhos adotados dele, né, ele fez aquela chamada adoção tardia, né, adotou um menino de 4 anos, um de 7 anos e tal. E ele relatava essas histórias nos inspiraram a provocá-lo. Vamos fazer disso um livro, vamos criar um movimento. A partir do momento que a gente criou o movimento, a gente definiu que a missão desse movimento era não só inspirar através do livro, mas que a gente tentasse também qualificar e acelerar o processo de adoção. Então levantamos o sarrafo assim, do projeto, mas o legal é que
com o lançamento do movimento, chegou ao projeto o Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e outras entidades, né? A PUC se envolveu num projeto que a gente buscou desenvolver um aplicativo para criar um match entre as crianças que estão aptas para adoção com as famílias que estão buscando. Esse aplicativo foi lançado há 2 meses atrás, né? Deu uma grande repercussão aí na mídia e nos primeiros 30 dias do aplicativo no ar, 15 crianças já tinham sido apadrinhadas. Então, assim, isso para nós é o que inspira. Se eu conseguir falar do nosso trabalho, acho que é isso. Partimos do princípio, assim, o que nos inspirou a trabalhar esse tema, né? Partimos do princípio que todos vivemos na mesma casinha, que é o planeta Terra, né? E que, nesse sentido, a gente não consegue enxergar que uma fronteira seja um impeditivo ou de que as pessoas que vão vir para cá vão tomar alguma coisa de mim, né? Eu acho que existem visões, às vezes, bem míopes e bem limitadas mesmo com relação a isso, né? Mas isso é o que a gente pensa. A gente não quer convencer ninguém a pensar igual. A gente só resolveu agir, né? E, na verdade, a Copa dos Refugiados ela é um projeto que nos apaixona porque ela nasceu dos refugiados. A Copa nasceu em 2014 em São Paulo, pela ONG África do Coração, né? Que é uma ONG formada por refugiados. E eles fizeram uma primeira competição embaixo de um viaduto num campão de terra. E foi a forma como eles primeiro conseguiram se organizar, né? E aos poucos foram evoluindo, foram fazendo contatos lá com o poder público e tal, mas quando a gente se conectou, né, eles pediram a nossa ajuda, assim, a gente precisa impulsionar esse projeto, né? A gente precisa de ajuda para tornar ele maior. Então aí veio o nosso expertise de inovação social, a gente falou para eles, bom, e aí eu acho que é o papel do comunicador, né, da estratégia, né, a gente falou para eles, bom, para esse projeto ser maior, a primeira coisa nós temos que colocar a Copa dentro de um grande estádio. Esse é o primeiro movimento, né? E o segundo, a gente também criar ações paralelas, além do futebol, que gerem um interesse, que gerem relevância, né? Que também traga mais interesse da sociedade, da própria mídia, né? E a gente conseguiu isso, né? Em 2017 a gente fez a primeira Copa dos Refugiados em Porto Alegre na Arena do Grêmio. E foi a primeira vez que a Copa aconteceu num grande estádio. E a repercussão foi fantástica, né? A visibilidade absurda, assim, né, de positiva. Tanto que logo depois, no mesmo ano, né, ano passado, depois a gente ter feito aqui na Arena, a ONG conseguiu lá fazer no Pacaembu, a Copa de São Paulo, e a coisa foi tomando corpo, né? Este ano fizemos novamente a edição em Porto Alegre, dessa vez em 2 estádios, né, no estádio São José e no Beira-Rio, e foi uma experiência muito bacana, com uma equipe da Uniriter fazendo um trabalho jornalístico sensacional, assim, foi muito boa a parceria. Além de expandir uma etapa da Copa para o Rio de Janeiro, foi a primeira vez que aconteceu, e agora no final de novembro acontecem as finais, né, dessas etapas de Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, vão se encontrar novamente em São Paulo para, pela primeira vez, definir quem é o campeão da Copa do Brasil dos Refugiados. Com tudo isso a gente quer dizer o quê? Futebol, paixão nacional, né? Quando você cola esse tema extremamente popular, quando você coloca um refugiado, uma pessoa que, como você disse, é de outra cultura, tem todo teve toda uma mudança de vida para estar aqui, teve que abandonar sua casa, sua pátria, né, seus amigos, seus familiares, muitas vezes. Ele não veio numa situação, digamos assim, agradável, né? Só que são pessoas excelentes, são gente como a gente, né? São pessoas altamente qualificadas, são pessoas que têm
um nível de cultura muito grande, e essas pessoas, parece que a gente você falou invisível, né? É uma palavra boa para definir. A gente enxerga, mas não vê, né? Ou vê, mas não enxerga, né? Essas pessoas, e a Copa é um meio de fazer isso, né? A gente enxergou nesse projeto a forma de gerar protagonismo social para essas pessoas que vêm de fora, né? Se vendendo produtos no centro não chamam talvez a nossa atenção por todos os nossos estereótipos sociais e econômicos que a gente cria, que a gente se alimenta, né? Vamos botar o cara fazendo gol onde o Messi jogou, né? E quem sabe aí a visão muda, né? Então o interesse a ideia da Copa toda é essa, assim, e é bacana porque a adesão está muito grande, assim, já tem mais 5 estados querendo fazer uma edição da Copa dos Refugiados, né? A gente tem uma tendência para crescer muito grande, a gente já tem conexões para talvez levar a Copa para fora do Brasil, uma coisa que, assim, a gente fica até um pouco ansioso, né? Mas por que colou, ao nosso ver? Porque a gente pegou um tema que é apaixonante, né? E colou um tema que é uma pauta mundial, que é o refúgio. Eu acho que essa é a fórmula, talvez, do sucesso desse projeto, que gera um impacto super positivo, né? Uma das missões que a gente sempre fala da Copa dos Refugiados é gerar pauta positiva para o tema. E eu acho que nisso a gente está tendo sucesso. Como a gente já comentou antes, assim, a nossa inspiração foi usar nossa bagagem para devolver algo para a sociedade. Eu acho que todos nós precisamos fazer isso, independente da atuação. Seja você publicitário, jornalista, advogado, administrador, nós temos que parar de pensar que se a gente se isolar num prédio com guarita, com segurança, naquele condomínio, os problemas sociais não vão chegar na gente. Isso é uma miopia absurda, né? E o nosso olhar é assim, nós temos que cuidar uns dos outros e não tem outro caminho para as coisas se tornarem melhores. Não tem outro, né? A gente não consegue enxergar assim, vamos nos dividir, né? Vamos terceirizar isso para o pai governo, que a gente gosta muito disso no Brasil, né? O Estado tem que cuidar de tudo, e a gente acha o contrário, né? Se você viu aquela minissérie lá O Mecanismo, né? Eu gosto de uma cena que para mim resume o que a gente está tentando dizer aqui. Chega um momento que o personagem lá do Selton Mello estoura o cano na frente da casa dele, ele chama o poder público, a companhia lá para resolver, é demorado, mas tem um jeitinho, né? Que é a propina lá, e ele resolve não ir nem para um caminho nem para o outro, ele vai lá e ele conserta o cano. E eu acho que a gente precisa consertar mais os canos, sabe? Parar de jogar, esperar pelo governo, sentar na poltrona e dizer, mas eu pago meus impostos. Cara, não vai mudar nada na prática. Então, o nosso sentimento e o que a gente tenta fazer é assim, vamos resolver por nós. Vamos nos unir que as coisas vão melhorando, né? E quem sabe assim a gente inspira outros a fazerem o mesmo, assim. Acho que para todo profissional de comunicação, o potencial criativo é isso que a gente busca fazer, né? Nós temos um potencial criativo, um potencial estratégico bacana para criativamente pensar em soluções sociais, né? Porque também esse é um desafio que a gente se coloca, né? E falando para a nossa audiência agora, né? Geralmente movimentos ou programas sociais, eles acabam sendo muito iguais, né? E a gente brinca muito com as empresas, né? Que 90% das empresas, você vai entrar lá no link de responsabilidade social, é uma turminha de gorrinho de Papai Noel entregando presentes na creche no final do ano. Não é que isso seja ruim, não é, mas assim, a gente precisa fazer outras coisas, a gente precisa inovar mais, pensar em coisas diferentes, né? Como fazer uma Copa para refugiados, como fazer um aplicativo para adoção de crianças, como fazer, sei lá, tantas outras coisas, né? E porque isso gera repercussão, né? Gera muito interesse, né, da sociedade, da mídia, e isso propaga as ideias. E assim a gente consegue inspirar mais pessoas. Então eu penso que os profissionais da comunicação têm
nossa, uma oportunidade, na verdade, de se realizar fazendo isso, né? Não necessariamente sendo, né, fazendo beneficência, né? Nós abrimos uma empresa para fazer isso, né? E existem formas, né? Então, o recado, tentando resumir assim, Marcela, a gente precisa cuidar mais da gente, uns dos outros, assim.